Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro, e nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitaram, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar. A liturgia da palavra hoje nos traz 2 realidades. Olhando na leitura do livro de Tobias, nós vamos ver a realidade do sofrimento. Tobíade e Sara estão hoje passando por provações. Mas no Evangelho, nós vamos ver a resposta para todo o nosso sofrimento, aonde tudo irá passar, aonde todas as coisas irão passar, porque nós temos a certeza da ressurreição. Nós temos certeza que todo o sofrimento que hoje, assim como Tobíade, pai de Tobias, e Sara passaram e nós passamos, irão passar. Por isso, meus irmãos, o nosso olhar na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso olhar na ressurreição daquele que ressuscitou e que, porque somos membros do corpo dele, também ressuscitaremos no último dia. Mas agora é preciso nós termos a postura que devemos vivenciar diante de todas essas lutas, de todas essas dificuldades que passamos. Tobíade e Sara mostram humildade, uma fé que parte da humildade, e portanto a humildade sempre tem o caráter de total abandono, entrega e reconhecimento de que não somos nada, mas o somos perante a misericórdia de Deus. Por isso nunca se prevalecer de si mesmo. A fidelidade que os leva a perseverar no sofrimento, porque é um longo caminho que eles trilharam diante dessas provações. E ao mesmo tempo, essa fidelidade, essa fé, essa esperança que levaram eles a tocar na providência de Deus. Deus envia o anjo Rafael. Olhar na ressurreição, que nos leva a ter todas essas virtudes. Por isso, meus irmãos,
Nosso coração hoje, como diz o Salmo, deve se elevar a Deus. Tudo aquilo que passamos nesse tempo, seja no âmbito pessoal, interior, familiar, seja na realidade de sociedade, tudo isso nós devemos orientar, elevar para Deus, porque sabemos que nós temos a esperança deste mundo melhor e sobretudo de que todas essas coisas passarão. Por isso te convido agora, dentro do Salmo responsorial, a cantar: a vós, Senhor, eu elevo a minha alma. 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 Elevar a nossa alma ao Senhor é manter os nossos olhos no ressuscitado. Elevar a nossa alma ao Senhor, como diz o Catecismo da Igreja Católica, é contemplar Deus na sua glória, na glória que já se derrama em nossa vida, meus irmãos, que já se derrama sobretudo em cada Eucaristia. E essa é a visão beatífica que nós um dia teremos eternamente, quando estivermos, como Jesus nos fala hoje no Evangelho, como anjos, a contemplar a face de Deus. Mas para isso, viver essa perseverança diante dos sofrimentos, é manter o nosso coração unido ao Senhor, é manter o nosso coração, a nossa conduta, a nossa resposta diante dos desafios unidos ao Senhor. Por isso devemos elevar o nosso coração ao Senhor, por isso devemos elevar a nossa oração ao Senhor. A nossa oração deve estar estabelecida no Senhor, diante de todas as coisas que passamos. E também a leitura do livro de Tobias vai nos mostrando situações que são comuns a nós no tempo de hoje. A primeira delas, olhando para a figura de Tobide, nós vamos ver Tobide, que é um homem, como um homem que trazia uma boa fama, um homem justo, um homem que exercia a caridade. Agora, se olharmos para o tempo de hoje, encontrar uma pessoa como essa é realmente ver um luzeiro, um testemunho autêntico de Cristo no meio de nós. E é para isso que nós estamos vivenciando aqui, dentro de cada Santa Missa, estamos vivenciando essa transformação em nossa vida, para que nos tornemos esse luzeiro de homens de boa fama, de mulheres de boa fama, de homens que exerçam a caridade, de mulheres que exerçam a caridade, de cristãos que tenham essa esperança no Senhor, que cultive esse olhar sobre este Deus, que eleve seu coração, muitas vezes machucado, ferido, desgastado, talvez cansado, ao Senhor. Por isso eu te convido a olhar a pessoa ao seu lado e ver essa pessoa que está construindo essa boa fama, essa boa fama que não se perde nas murmurações, essa boa fama que não se perde em querer abandonar a Deus. A você que está nos acompanhando agora, que também está lutando para manter o seu olhar em Deus, diante de tantos desafios,
Você que está construindo essa boa fama, esse bom testemunho, um testemunho que não perde a esperança no Senhor. Mas observe, gente, esse mesmo Tobide, esse mesmo homem que trazia essa boa fama, que tinha esse temor ao Senhor, também se viu numa situação de fragilidade, de pecado, porque a esposa dele, trabalhando, ela recebendo o seu salário, recebeu algo a mais que o salário, como um benefício, um cabrito. E quando Tobide vê que além do salário ela tinha aquilo, ele entendeu como sendo algo roubado. Isso aqui está um pouquinho antes da leitura de hoje. E começa ali a duvidar que aquele cabrito pudesse ter sido dado à sua esposa. E é aí, neste momento, começa um atrito familiar, porque na sequência disso, ela também começa a criticá-lo, dizendo: as tuas esmolas, aquilo que você recebeu, aonde estão? Também um sofrimento muito peculiar para o nosso tempo, porque por muitas vezes, dentro das famílias, infelizmente tem habitado a dúvida, a desconfiança, seja do esposo para com a esposa. Não estou dizendo de traição, de infidelidade no matrimônio, estou falando de dúvidas na conduta, na postura. Pela fragilidade, às vezes, essa dúvida nasce da mentira, uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Isso vai desgastando o relacionamento e, infelizmente, tem sido algo comum também nos relacionamentos dos casais. Dúvida também no meio do trabalho, tantas coisas que você faz no seu trabalho, às vezes você se vê acometido, cercado por questionamentos sobre a sua conduta, sobre o seu agir. E essas realidades vão como que deteriorando você, vão como que machucando você. Mas aqui o Evangelho vai te conduzindo a olhar para Deus, a elevar a tua alma para o Senhor. A vós, Senhor, eleva a minha alma. Porque quando você é colocado numa situação de desconfiança, como foi o caso da esposa de Tobide, a sua postura deve ser não de ataque, mas de elevar a sua alma ao Senhor, de olhar para o Senhor, que vai te justificar, que não vai te abandonar, e não ter a postura de atacar, como foi o caso dela em relação ao seu esposo. Mas aí a beleza que no livro de Tobias, Tobide, na sequência, ele faz, agora sim adentrando na leitura de hoje, ele faz a oração do arrependimento. Tomado de grande tristeza, pus-me a suspirar e a chorar, e depois comecei a rezar entre gemidos. Meus irmãos, passando por tribulações, passando por injustiças que cometeram contra ti, ou que você cometeu, mas uma vez que você se volta para a tua consciência e percebe o erro, a tua postura não deve ser de se condenar, não deve ser de se culpar. Ao invés de elevar a tua alma para o Senhor, se jogar no abismo da escuridão, do seu julgamento de si mesmo, que é o que nos mostra também na pessoa de Sara, porque num primeiro momento, ela pensa em se enforcar. O sofrimento que, quando uma pessoa tira o olhar de Deus, o leva a querer tirar tirar a vida. Não é nesta postura. É na postura agora que Tobide vai ter, a postura da oração, a postura de se lembrar que ele, por muitas vezes na sua história, tocou na providência de Deus, tocou na presença de um Deus que sempre esteve com ele. Ele se lembrou das maravilhas que Deus havia realizado em sua vida no passado.
fazer memória de tudo aquilo que Deus fez em sua vida. E é isso que o leva a rezar. É isso que o leva a se voltar para o Senhor. E ele começa a dizer: Senhor, Tu és justo, e justas são todas as Tuas obras. Ele fala de obras, não simplesmente daquilo que foi narrado para ele, mas daquilo que ele experimentou. Aqui é uma oração também de uma experiência pessoal, que ele teve por muitos momentos de sua história. É preciso que você olhe também, diante dos seus sofrimentos, aquilo que Deus já havia feito em tua vida, das bênçãos, das graças que Deus já havia realizado. Para quê? Para que nesses momentos você não se jogue na escuridão, para que nesse momento você volte a ter esperança. E aí ele começa a dizer: todos os teus caminhos são misericórdia e verdade, e és Tu quem julga o mundo. Agora, Senhor, lembra-te de mim, olha para mim e não me castigue. Ele começa a pedir a misericórdia. Ele começa a pedir ao Senhor que olhe para ele, que se lembre dele. Meus irmãos, quando nós nos encontramos em situações onde somos julgados, ou quando nós erramos com os outros, no momento que nós caímos em si, o primeiro passo para que nós voltemos a ter esperança na ressurreição é justamente olhar para tudo aquilo que é o Senhor em nossa vida, por tudo aquilo que Ele se apresentou em nossa vida. E quem aqui não tem experiência com o Senhor? Mesmo numa realidade de dor, mesmo numa realidade onde você possa dizer: eu nunca conheci a Deus, nunca me falaram de Deus, mas você pode perceber Deus na criação, olhar o mundo criado e perceber que existe algo maior do que tudo isso, porque isso não veio do nada simplesmente, mas veio das mãos daquele que criou. Olhar numa realidade onde você conheça a Deus, mas tenha lá uma caminhada fraca, uma caminhada sem tamanha coerência, mas perceber que mesmo nessas situações você dizer: mas será que Deus olha para mim? Mesmo que você caia nesse questionamento, ainda assim você pode olhar para aquilo que é o seu ser, a tua vida, e perceber que se você vive, há algo maior do que você também. E aqui nós vamos vendo as manifestações do Senhor. E para você que é um homem e uma mulher de fé, mas que mesmo nós sendo pessoas de fé, sabemos que há momentos que parece que nós não temos força para mais nada. E aí sim se reportar para as experiências concretas que você fez diante de Deus, daquilo que Ele se manifestou em tua vida. E aí Tobide e Sara vão nos mostrar isso. Tobide pelo arrependimento e pela confiança, relembrando de todas as maravilhas do Senhor. E Sara, um detalhe importante: ainda que ela tenha se reportado a uma atitude de querer tirar a sua vida, mas na sequência ela pensa nas pessoas que ela ama, a família dela, o pai dela. Mas esse olhar de amor reporta numa realidade a priori que antecede, porque o amor nós só temos pelo outro quando experimentamos o amor de Deus. E portanto ela olhar para o pai dela e dizer: não vou tirar mais a minha vida e vou orar ao Senhor, ela também se vê como uma pessoa que experimentou o amor de Deus. E portanto, quando nós caímos em si e nos lembramos desse Deus que nos ama, isso nos leva a sair da obscuridade também. É preciso que você não se esqueça o quanto que você é amado por Deus. É preciso que você não se esqueça o quanto que Deus, por te amar, vem sempre em seu socorro, vem te auxiliar. Coisas que estão bem na nossa humanidade, mas uma experiência com Deus. E aí, meus irmãos, o resultado disso, uma vez que nós não perdemos a visão beatífica, a visão de Deus, de que um dia estaremos face a face com o Senhor, que não perdemos essa fé no ressuscitado, ambos tocam a partir de uma oração belíssima: Tu és bendito, Deus de misericórdia, e é eternamente o Teu nome. Na hora, diz a palavra,
A prece dos dois foi ouvida perante a glória de Deus, e Rafael foi enviado para curar ambos. Na hora, a prece, a oração dos dois foi ouvida perante a glória de Deus. E aqui eu volto no início da homilia. Uma oração que partiu de uma fé nascida da humildade. A humildade, um despojamento total de si mesmo, sem pretensões. O nosso olhar em Deus, o elevar a nossa alma ao Senhor, meus irmãos, deve partir de um exercício de humildade, e não de uma fé pretensiosa, mas de um exercício de humildade. É preciso que nós nos esvaziemos, porque muitas vezes Deus não está fazendo em tua vida, porque a tua oração, ela não parte de um coração entregue a Ele, não parte de um coração que tenha coragem de despojar de suas seguranças, como eu falava domingo agora, na missa de domingo agora, mas fica presa às seguranças humanas. Ou seja, você é quem resolve as coisas, é somente com as tuas forças que você resolve. Tobias e Sara entenderam que chegou um momento da vida deles que eles não tinham mais por onde caminhar, por onde ir, a não ser se eles se colocassem em total dependência do Senhor. Eu e você precisamos nos colocar em total dependência do Senhor, meus irmãos, e não ter a postura de muitas vezes afrontar a Deus, colocar em prova Jesus Cristo diante daquilo que nós passamos, como os saduceus colocaram Jesus à prova, que não acreditavam na ressurreição, mas fizeram uma pergunta até como que acreditando: olha, nós acreditamos na ressurreição, porque colocaram um caso: olha, Senhor, então a mulher casou-se com um e morreu, e depois foram mais 6, são 7 agora que morreram, e ela também morreu e não deixou ninguém. De quem será esta mulher? Homens que estão colocando Jesus à prova. Não coloquemos Jesus à prova numa oração onde não haja um coração entregue a Ele, mas nos entreguemos primeiro, meus irmãos, nos abandonemos, nos coloquemos sempre nessa postura: nada eu tenho, Senhor, mas eu confio em Ti. E aí eu digo para você, como hoje a leitura está dizendo, na hora a tua oração será atendida. Eu posso te dizer, meu irmão, eu e você, que estamos construindo essa vida de esperança no Senhor, nós tocamos neste milagre a cada dia. Deus a cada momento tem atendido as nossas orações, a cada momento, mesmo entre lágrimas, como Sara, mesmo quando caímos nas nossas fragilidades, Ele tem atendido as nossas orações, e nós temos tocado nessa providência. É por isso que eu e você estamos aqui, nesse espaço religioso, nesse santuário do Pai das Misericórdias, porque estamos experimentando a cada dia a misericórdia de Deus. Estamos, meus irmãos, mas é preciso que nessa experiência da misericórdia, eu e você, na fé no ressuscitado, cada dia também coloquemos todo o nosso coração nas mãos do Senhor. A vós, Senhor, elevo a minha alma.